agradecer ao Yuran e à Brem o convite, mais uma vez. Esperemos que a próxima edição já possamos estar todos no mesmo sítio e na mesma sala, num espaço grande. A Viena é uma empresa espanhola. Antes de mais, antes de começar pela Viena, o meu nome é André Gomes, eu já faço o mercado brasileiro há mais de 10 anos. Trabalho na Viena Recycling, que é uma empresa espanhola. Nós basicamente somos plant builders, ou seja, montamos soluções integradas de tratamento de resíduo sólido. Temos uma estrutura no Brasil desde 2012, neste caso em parceria com a Iguaçumec, onde fabricamos uma parte dos nossos equipamentos no Brasil. E basicamente o que eu queria trazer hoje seria algo diferente na área do que é tratamento ou preparação de combustíveis derivados de resíduos. Eu vou só partilhar aqui alguns dados, algumas imagens que a maior parte das pessoas já conhecem e que já correm o mundo a nível do que são os aterros e sobretudo os lixões espalhados por esse mundo fora. Centrados um bocado mais no mercado brasileiro, no que é a disposição final do resíduo urbano no Brasil. Dados de 2020 da Abrelp estão nesta área, digamos assim, ou seja, não mudou muito de 2018 para 2020, e eu continuo a dizer what a waste. Em termos de gravimetria do resíduo urbano no Brasil, estamos a falar de uma franja grande de matéria orgânica, e é aí que eu queria focar no que diz respeito à produção de combustíveis derivados de resíduos. Ou seja, nós hoje, no que diz respeito ao resíduo urbano, temos que praticamente metade é matéria orgânica, ou seja, essa matéria orgânica pode ser reaproveitada. Não só existem outros processos de biodigestão, existem processos de compostagem, mas pode ser reaproveitada também para valorização térmica ou para coprocessamento numa indústria cimenteira. Isto porquê? Porque passando por um processo de fermentação e biosecagem ou secagem, podemos preparar uma biomassa com esta fração orgânica. Basicamente, um pouco do que diz a nossa literatura a nível das emissões de CO2, que hoje está muito na moda falar-se no que é emissões de CO2. Só um número curioso, ou seja, uma tonelada de metano originado nos nossos aterros corresponde a 21 toneladas de CO2, ou seja, que nós temos um caminho a percorrer no sentido de reduzir, reutilizar, reciclar. Então existe todo esse caminho que nós podemos percorrer e promover a economia circular. Falando da indústria cimenteira, que é um dos maiores utilizadores de combustíveis derivados de resíduos, temos que 5% das emissões de CO2 são exatamente originadas pela indústria do cimento. Para isso, o uso de biomassa, porque é uma das formas de reduzir a emissão de CO2. Obviamente não só a substituição de combustíveis fósseis por combustíveis alternos, nomeadamente o que nós chamamos um CDR, mas a biomassa tem um papel importante, porque a biomassa não tributa CO2, porque é um combustível orgânico, digamos assim, ao contrário de um CDR plástico, por exemplo. Daí o aumento exponencial de uso de biomassa pela indústria cimenteira. E entramos no que é o CDR verde. O que é o CDR verde? É um CDR exatamente preparado a partir da fração orgânica. Ou seja, se nós voltarmos atrás, nos slides vemos que 50%, entre 40% a 50% do nosso resíduo urbano é fração orgânica. Então, por que não preparar um combustível que possa ser utilizado de uma forma correta, seja em coprocessamento, seja em valorização térmica, e que, acima de tudo, não tributa CO2, porque não deixa de ser uma biomassa. Vejamos o que nos diz o que é uma biomassa. Ou seja,
Basicamente a biomassa é o nome dado a uma massa biológica de base de produção de energia a partir da decomposição de resíduos orgânicos. Fontes de biomassa, temos todas as madeiras que nós conhecemos e mais algumas, e temos resíduos biodegradáveis urbanos, ou seja, se nós prepararmos um CDR verde a partir da fração orgânica do nosso resíduo urbano, que corresponde a 50% daquilo que nós geramos, estamos a gerar uma biomassa. E essa biomassa pode ser utilizada tanto na indústria cimenteira, no coprocessamento, como em caldeiras a gerar energia elétrica. Então é um bocado isso que nós na Biena, já desde 2014, tentamos apresentar no mercado. Temos um comparativo de poderes caloríficos em bases secas, isto obviamente qualquer poder calorífico é sempre em base seca. Vemos que praticamente um CDR verde está ao nível de qualquer uma das biomassas a nível de poder calorífico, e no fundo é uma forma de rentabilizar de uma forma fácil a nossa fração orgânica que tanto trabalho nos dá, ou que tanto nos dá que pensar o que fazer com ela. O que é uma descrição geral do processo Waste to Cash? O Waste to Cash basicamente foi criado em 2014 e basicamente é isso, é transformar o resíduo em um valor económico. Basicamente partimos sempre de um pré-tratamento, nós precisamos sempre de uma unidade de pré-tratamento dos resíduos, onde através dessa unidade de pré-tratamento dos resíduos geramos então 3 produtos. Geramos um CDR verde, um CDR plástico e os nossos recicláveis que serão vendáveis no mercado. Este é um exemplo de uma unidade que está montada em Portugal, a Resitejo, que foi montada em 2014 e onde se processam, a partir de resíduo urbano, os 2 tipos de CDR, ou seja, CDR plástico e CDR verde. Okay? Nós aqui utilizamos, para gerar o CDR verde, temos 2 possibilidades, ou utilizamos uma tecnologia mais compacta de biodrame. O biodrame basicamente o que faz é uma fermentação acelerada da matéria orgânica, ou seja, basicamente entra uma maçã dentro do biodrame e não sai uma maçã, ou seja, sai já um pré-composto, digamos assim, ou algo tipo um composto, que no fundo é uma biomassa que depois de seca terá um poder calorífico na ordem das 2.000, 2.500 quilocalorias. Os componentes principais deste tipo de unidades, no fundo, é o biodrame e a parte de secagem depois do nosso CDR verde. Okay? Outra tecnologia que processa exatamente o mesmo tipo de material, mas de uma forma diferente, é o que nós chamamos a biosecagem. A biosecagem, qual é a diferença entre um biodrame e uma trincheira de biosecagem? É que para fazer a biosecagem nós precisamos de tempo, ou seja, é um processo onde o material é disposto em trincheiras ventiladas, muito similar a qualquer processo de compostagem. Cada trincheira é coberta por uma membrana especial, fabricada pela Biena, o Covertec, e durante 3 semanas é ventilada essa trincheira e existe um programa próprio, digamos assim, de gestão de cada trincheira, sobretudo de temperaturas e umidades, que nos faz reduzir a umidade. Obviamente aqui não vamos produzir um composto, vamos fazer uma biosecagem. Qual é a diferença? É a temperatura com que nós trabalhamos dentro da trincheira e o fluxo de ar que nós damos a cada trincheira. Isto para que não perdamos o carbono do material. Okay? Nós não queremos biodegradar a fração orgânica, queremos sim secá-la e transformá-la num CDR. Depois deste processo de biosecagem, teremos obviamente o processo de pós-tratamento. Basicamente estamos a falar em peneiramento, separação de metais ferrosos, não ferrosos, trituração final e teremos o nosso CDR final. Estes aqui em baixo são 2 imagens da unidade que está montada no Iraque, ou seja, eu trouxe exatamente este exemplo porque realmente é algo impressionante pensarmos que no Iraque existe uma planta
que faz biosecagem e processamento de resíduo urbano em CDR verde e CDR plástico para aproximadamente 1.200 toneladas dia, ou seja, é uma unidade bastante grande. Obviamente existe uma fábrica de cimento que foi precursora deste material, ou que é o destino deste material e que foi precursora deste projeto, mas não deixa de ser curioso que isto está instalado no Iraque, que é um país que nós possamos pensar que está atrasado ou mais atrasado no que se chama, no que se diz tratamento de resíduos, mas não, o Iraque tem uma planta de preparação de CDR verde e CDR plástico, que são os materiais utilizados no coprocessamento da cimenteira, e em termos de balanços de massas é muito simples, ou seja, entramos com resíduo urbano e desta unidade o que retiramos são metais, que são vendáveis, e retiramos uma fração de finos, que anda à volta dos 10, 12%, que é o que vai para aterro. Ou seja, realmente o que vai para aterro anda à volta dos 10, 12% do que entra de resíduo urbano. Todo o resto do material, CDR verde, CDR plástico, todo ele destino indústria cimenteira. Mas igualmente poderia ir para uma unidade de valorização térmica dentro do nosso processo, e concluindo basicamente qual é a vantagem do CDR verde, benefícios inerentes na poupança de emissões de CO2, isso é claro, ou seja, tributa como uma biomassa. Podemos misturar frações biodegradáveis e inorgânicas e preparar um blend, ou seja, podemos utilizar CDR verde ou CDR plástico por separado, ou fazer um blend dos dois materiais e alimentar um forno cimenteiro ou uma caldeira de geração de energia. Aumento substancial do PCI, ou seja, se nós olharmos o que é um mass burning hoje em dia, em que faz basicamente a incineração de resíduos, ou seja, eliminação de resíduos, estamos a falar de uma solução onde o resíduo que entra não chega a 1.500, 1.800 quilocalorias, ou seja, não tem capacidade de tornar o processo de incineração autossustentável. Com a preparação do CDR ou de um combustível, seja ele verde, seja ele plástico, tornamos qualquer processo de geração de energia ou com o processamento sustentável, porque estamos basicamente a dar poder calorífico aos materiais. A fração de rejeição é composta apenas por materiais inertes, ou seja, basicamente é isto. Então, esta é uma das possibilidades. Obviamente, cada projeto nós avaliamos como se fosse um fato à medida de cada município, de cada implantação. Montamos desde biodigestões, processos de biodigestão para tratamento orgânico, plantas de triagem simples de resíduos urbanos. Então, tentamos sempre avaliar cada projeto como um fato à medida, e a parte de geração de produção, ou neste caso CDR verde ou CDR plástico, é mais uma dessas soluções que nós podemos aportar e que creemos que tem um caminho muito interessante a percorrer no futuro próximo. E muito pessoalmente acredito que cada vez mais a indústria cimenteira irá optar por um CDR verde, basicamente em detrimento do próprio CDR plástico, basicamente por esta poupança nas emissões de CO2. E com isto termino aqui um bocadinho do que é a Biena. Desde já mais uma vez agradeço ao Yuri o convite e está aqui o meu e-mail, estamos à disposição. Como disse, nós estamos no Brasil, fabricamos uma parte dos equipamentos já no Brasil, temos já plantas instaladas no Brasil, e esperamos poder continuar a acompanhar este crescimento do mercado brasileiro, que é o tratamento de resíduos sólidos.